Hoje é a nossa querida Andréia que vai ler as gotas védicas. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Vou pôr para gravar o áudio. Vamos com as reverências. Só um minutinho. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Hoje temos o verso número 30 do canto 1 do capítulo 6. Leitura em sânscrito. Sahasra Yuga Paryante Utayedam Sishrikshataha Marichi Mishrari Shajaha Pranebhyo Hamsha Yagnire. Tradução. Após 4.300 milhões de anos solares, quando Brahma despertou para criar novamente pela vontade do Senhor, todos os rishis como Marishi, Angira, Atri e assim por diante, foram criados a partir do corpo transcendental do Senhor, e eu também apareci juntamente com eles. Mais uma vez, após 4.300 milhões de anos solares, quando Brahma despertou para criar novamente pela vontade do Senhor, todos os rishis como Marishi, Angira, Atri e assim por diante, foram criados a partir do corpo transcendental do Senhor, e eu também apareci juntamente com eles. Gratidão. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem, meninas. Eu fico impressionada com a duração desse dia de Brahman. 4.300 bilhões de anos solares. É muito número que tem aí, né? Para a gente, né? Isso é um tempo assim que você não consegue nem imaginar, é imensurável isso. Mas o que são 4.300 bilhões de anos para a eternidade, né? É tudo uma questão de referencial, como é dito aí na física. E aqui mesmo, no nosso planeta, eu fiz uma pesquisa né, com relação a a duração de vida, né? Porque a gente sabe, por experiência própria, que a gente dura, né, 70, 100 anos, é mais ou menos essa duração de vida, e a gente, né, nossa, faz muita coisa. Para a gente, é muita coisa. Agora, para Brahman, não é nada. É um lampejo, assim. Aí tem um inseto aquático aqui no nosso planeta, né, que se chama efêmera, que vive no máximo 24 horas. Então, em 24 horas, ele faz tudo que a gente faz em 100 anos. Cresce, nasce, cresce, fica velho, morre, tem filho, casa, separa, sei lá. E também tem uma esponja do mar que pode viver até 13.000 anos. Uma esponjinha lá no mar. Nossa, eu não sabia disso, fiquei bem impressionada. Então, a nossa vida aqui como ser humano, de 70 a 100 anos, em termos de tempo na existência, ela não é nada extraordinária, né?
mas é muito valiosa. E nesse verso, nós estamos falando, né? Narada está falando dos filhos de Brahman, esses primeiros rishis, que são seres liberados e divinos e que se manifestam nesse universo. Eles atuam como guias espirituais, precursores dos Vedas, e também como guardiões do Dharma. Então, em cada ciclo cósmico, que é um dia de Brahman, né? Esse número imenso que a gente está vendo aí, a cada dia os rishis se manifestam para estabelecer os Vedas e guiar os primeiros seres humanos e guiar toda, né, esse universo, organizar isso tudo. Porque a gente já viu, né, que a cada dia de Brahman, esse universo se manifesta. Então, aqui, o Mariti, Angira, Angirá, Atri, Narada, são filhos de Brahman e são citados aí na literatura védica como sendo do grupo dos 7 grandes sábios, que são as referências eternas no que diz respeito a serem os guardiões do conhecimento védico. Então, eles são os primeiros que surgem, né, que são criados por Brahman no início dessa manifestação. E aí eles são os encarregados de transmitir a sabedoria espiritual, os princípios universais do Dharma, para nós, né, os seres humanos. Eles também ajudam a estabelecer as civilizações, guiando, né, os sábios, os devotos, os humanos, guiando todo mundo de um modo geral. E esses filhos de Brahman, né, esses sábios, eles também participam de rituais cósmicos e yagnas, né, sacrifícios, cerimônias védicas que ajudam a manter o equilíbrio do universo. Então, esses rishis são seres muito, muito elevados, que se manifestam nesse universo para transmitir o conhecimento divino e manter o equilíbrio aqui da criação. Reparem que Narada é um desses rishis, que ele diz no verso. Aqui. Quando Brahma despertou para criar novamente pela vontade do Senhor, ou seja, quando ele acordou do dia, né, na manhã dele, e despertou para criar novamente, todos os rishis, como Mariti, Angira, Átria e assim por diante, foram criados do corpo transcendental do Senhor. E eu também apareci junto com eles. Ele fala aí no verso. Então, Narada era um filho de Brahma e um desses 7 principais sábios que conduzem, né, o universo, a humanidade, o conhecimento. Então, olha isso, gente. A gente já estudou que no milênio anterior, né, que era um dia antes de Brahma, Narada tinha sido filho de uma criada e depois ele se tornou um devoto puro do Senhor Supremo. E agora ele é o filho de Brahma. É uma alma liberada. Narada, ele consegue transitar entre a transcendência e esse mundo físico aqui. E também é um dos sábios que ajudam a organizar e a manter o funcionamento, a ordem aqui, nesse universo. Então, Narada se tornou um guardião do Dharma.
no milênio anterior, ele era filho de uma criada, e olha onde é que ele está agora. Então, Narada, com sua história, mostra para nós o caminho da liberação, que ele mesmo trilhou, né? Ele mesmo trilhou esse caminho. A gente lembra, né, que ele, criancinha, pequenininho, ele ficou desamparado, completamente sozinho. A mãe foi embora, a mãe morreu, os sábios que ele estava apegado foram embora, e ele queria, né, o conhecimento, ele estava perdido. Assim como nós, né? Nesse mundo todo, a gente é aqui como criança mesmo, e a gente vive assim, à procura, né? Procurando os sábios. Então, Narada também ficou rodando pelo mundo procurando os sábios, até ele se estabelecer no conhecimento védico. Até, né, procurou muita coisa, mas ele dedicou sua vida ao conhecimento. E olha só onde é que ele chegou. Então, com essa biografia de Narada, com essa trajetória dele, a gente também entende que nós também podemos alcançar um posto assim elevado como o dele. Porque, como nós já sabemos, né, nós somos almas eternas, vivendo vários personagens aqui nesse ciclo do samsara. E aí a gente vê que a cada verso aqui, né, dessa literatura aqui do Srimad Bhagavatam, nós vamos entendendo e aprendendo que é possível que a cada personagem que a gente viva, a gente tenha essa grande chance de nos elevar espiritualmente. A cada personagem vivido, a gente pode subir mais um degrauzinho em direção à liberação. E aí, aqui, né, nessa sala, estudando essa literatura, estudando o conhecimento védico, a gente consegue ir percebendo que essa vida que a gente está vivendo agora é muito importante. Que é a vida que a gente está tendo a oportunidade de adquirir o conhecimento mais elevado, né? Esse conhecimento de nível superior que leva, né, nos leva a um outro patamar da compreensão da existência, da compreensão do sentido da vida, da compreensão do Senhor Supremo, porque, né, vão abrindo as janelinhas. Então, a gente deve agarrar bem essa oportunidade, porque isso equivale a um grande prêmio, né? A gente está ganhando aqui, está com um grande prêmio nas nossas mãos. E aí, seguindo o exemplo de Narada, isso vai nos levar a um outro patamar de compreensão do sentido da existência. Ou seja, ele não desistiu em nenhum momento. Ele fala, né? Que passou por muitas distrações, né? Passou por grandes cidades, bosques, florestas, montanhas belíssimas, e Narada não se distraiu, ele não perdeu o foco. E a gente sabe, né? Quanta distração que a gente tem na vida. Quanta coisa que tira a gente do foco. É tanto sono que a gente sente, né? Aquela preguiça de acordar de manhã. A gente conhece isso tudo. Então, vamos seguir o exemplo de Narada, que teve foco, determinação, né? Coragem é o que a gente pede aqui, né? Manipura Chakra, seguir o nosso Dharma, porque a gente sabe que esse caminho é bom. Esse leva a gente para lugares
que a gente vai ser mais feliz, realizado. Enfim, mesmo aqui nessa vida, a gente vai ficar muito melhor, a cada dia melhor. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.